O nosso webinar, como sempre, é apresentado exclusivamente para parceiros e traders que trabalham com a gente. Realmente a ideia, o Alexandre tem esse costume de falar qual é a ideia do webinar. Então a ideia é realmente munir vocês de informações para poderem usar nessa parte comercial, para os que são operacionais, usarem isso para as operações. Então realmente essa é a nossa ideia. Hoje é um webinar especial também, porque é o primeiro do ano. Então desejar um feliz ano novo para vocês. E por ser o primeiro do ano, vamos fazer um resumo de 2025. Foi realmente um grande ano, volatilidade como nunca antes. Tem aqui uma pessoa de costas nesse primeiro slide. Acho que é uma pessoa que movimentou bastante o nosso mercado. Então, aqui é a nossa agenda. Então, vamos passar por Donald Trump, China, os índices em 2025 e as performances deles, Nvidia, o retorno, Magnificent Seven e a corrida por AI, prata, o ativo subestimado, como denominaram ali, o ouro e finalizar falando sobre as criptomoedas. Como comentei, vejo que ainda tem bastante gente entrando. Hoje tem uma participação do Bruno. Dá uma palavra, Bruno. Dá uma palavra. Mostre sua cara. Bom, bom dia a todos. É muito bom estar de volta apresentando o webinar. Depois de tanto tempo que eu não venho aqui apresentar, desde que o Alexandre ele integrou o nosso time, eu falei, bom, Alexandre, apresente o webinar, conheça um pouco a dinâmica, etc. E agora vai ser ótimo apresentar esse webinar. Estou ansioso para isso. Conversei com meus parceiros, falei, meu, estou estudando, passei o final de semana me preparando e esse é um grande webinar, eu não tenho dúvidas. Certamente. Certamente. Mas, enfim, com isso acho que podemos começar e não poderíamos começar de outro jeito. Na verdade, sem dúvidas, nenhum nome teve tanto impacto sobre os mercados financeiros em 2025 quanto o nome Donald Trump. Realmente, o retorno dele à presidência dos Estados Unidos redefiniu o ambiente macro e, como eu comentei, levou a volatilidade do mundo todo a outro nível. Tudo isso começa, e engraçado, gente, esses slides, muitos foram até, vocês vão ver marcação de slides que foram apresentados em certo mês. A gente faz o mensal e a gente passou por todas essas coisas. Esse foi um fato, um acontecimento histórico que, quando chegou o Liberation Day e as tarifas deixaram de ser uma ameaça e se tornaram realidade. Então, aqui o Trump começou formalmente a sua bateria de medidas protecionistas, aliás, suas novas medidas protecionistas, impondo tarifas amplas sobre importações estratégicas e recolocando o comércio internacional no centro das tensões macro. Foi um anúncio que realmente desencadeou reações imediatas no mercado. Então, os ativos de risco oscilaram fortemente, de forma muito rápida, porque os investidores tentavam precificar os impactos sobre o crescimento, inflação e cadeias globais de produção. A partir daí, 2025 passou a ser um mercado com um ciclo constante de anúncios, revisões, suspensões temporárias, que a gente viu muito, renegociações, realmente um vai e vem político que manteve a volatilidade lá em cima durante todo o ano. Entre discussões no Congresso, teve a pressão de aliados comerciais, respostas de outros países, as tarifas evoluíram mais por ajustes incrementais, e o resultado não foi um choque único, mas realmente um ambiente completo e prolongado de incerteza, no qual empresas, produtores, varejos, investidores, enfim, todos precisaram se adaptar aos novos anúncios. Então, tem aqui as tarifas. Brasil realmente está ali no topo, 50%, a Suíça 39%, é realmente o país considerado primeiro mundo com a tarifa mais alta. Curioso, porque a presidente ou primeira-ministra, até me foge da mente agora, da Suíça foi negociar diretamente com o Trump, foi para os Estados Unidos para tentar ter uma conversa com ele, assim, em um ato que eu diria que até é um pouco heróico, mas não funcionou. Canadá, 35%, China que acho que nesse ponto é muito claro que é a principal, aos olhos do Trump, é a principal inimiga
dos Estados Unidos, 30%, o México, 25%. O Trump cita bastante e citou bastante Canadá e México por questão de importação de drogas para os Estados Unidos e produtos que facilitam a produção das drogas. Reino Unido, 15%, Japão, 15% e Alemanha, 15% também. E logo nos primeiros meses do retorno dele ao cargo ainda, o Trump também adotou uma postura agressiva com as tarifas sobre commodities estratégicas, como aço e alumínio. Essa medida foi um impacto também muito grande, reacendeu temores sobre uma nova escalada protecionista e realmente, desde o início a gente alertou, teve um... Me recordo, vocês se recordam, quem estava nesse webinar se recorda, esse é um print, esse é um slide que também foi reaproveitado do webinar de fevereiro. A gente comentou que o setor automotivo ia enfrentar um ano de forte volatilidade. E esse cenário de fato se confirmou. Montadoras como a Ford sofreram quedas ali elevadas, relevantes nos primeiros meses, pressionadas pelo aumento dos custos, incerteza regulatória, querendo ou não, até as montadoras que são mais americanas têm muita produção de peças e partes estratégicas do carro fora do país. Então, dá para ver aqui no gráfico, não sei quão pequeno ele é para vocês, se vocês estão vendo por computador, por celular, por televisão, mas em abril tem uma queda que é realmente acentuada. E depois realmente passa esse terror, passa o medo e volta a retomar. No final do ano, variação de 34% positivo da Ford, que a gente continua sobre as tarifas. Então, como comentado, é um slide do resumo de fevereiro, que foi disponibilizado em 4 de março de 2025. Ponto muito importante também, revisitando esses slides, é que vocês podem revisitar todas essas apresentações, porque sendo parceiros, vocês têm o back-office e nele você consegue ver todas as apresentações que foram feitas pela gente, toda a parte educacional, todos os webinars. Realmente é um ponto bem legal que vale citar. E as tarifas, como comentei, a gente destacou os ativos industriais, destacamos Ford. Tem um ponto muito legal que a gente apresentou, que foi esse slide. Então, mostra quais são as empresas que montam os veículos nos Estados Unidos. Então, a Tesla tem produção com grandíssima escala nos Estados Unidos, apesar de ter peças estratégicas que vêm de outros países, realmente tem o foco em peças produzidas nos Estados Unidos, partes de carros em geral produzidas por lá. Então, realmente foi a montadora que teve menos exposição a essas tarifas. A Ford também, também acabou, como a gente viu, é um dia de terror em abril, que cai de uma forma absurda e depois retorna porque realmente tem a sua produção de forma estratégica nos Estados Unidos. E a General Motors, que também teve uma bela queda, aqui já é um pouco mais afetada porque 45% da produção é fora dos Estados Unidos. Então realmente deu para notar essa volatilidade diferente que a gente comentou naquele momento para vocês ficarem atentos a GM, Tesla e Ford. Realmente dito e feito. O cobre se recuperando, cobre realmente teve uma das quedas mais expressivas do ano. Aqui a gente passa por um ponto que eu sei que se eu abrir essa discussão, vocês vão comentar muito. Vocês vão comentar muito, vocês vão falar sobre, mas tem um comentário forte de inside trader do Trump, tem um trader dele ali operando em cima do que ele fala, com antecipação de fatos, tem uma conversa de manipulação de mercado, enfim, tem um burburinho que é muito grande, sei que vocês acompanham, a gente acaba também lendo sobre, eu diria que eu sou um curioso quando se trata disso, mas teve um desequilíbrio muito grande. Esse gráfico conta a história com a possibilidade de tarifas mais duras durante também o retorno do Trump. Então, são velas gigantescas em abril, ali já mais para julho, agosto, e quando as tarifas foram finalmente anunciadas, não foram tão rígidas quanto o mercado antecipava. Então, os preços do cobre sofreram essa queda absurda no curto prazo, reflexo de reposicionamento, realização de lucros depois de semanas fortes de especulação,
E ao longo do restante do ano, os fundamentos voltam a prevalecer, a demanda estrutural ligada à transição energética e expansão de infraestrutura se mantém robusta e as restrições de oferta também limitam a capacidade de resposta do mercado. E aí é muito claro, esse desequilíbrio permite que o cobre se recupere de forma consistente, inclusive retornando a níveis de máximas históricas no fim de 2025, que é aqui onde vemos casa de 7,75, 7,78, realmente o cobre muito forte. E aqui a gente, é como eu falei, esse webinar é legal porque a gente revisita. Já faço uma provocação para vocês. Vocês têm que estar nos próximos webinars. Tem parceiro que tem uma participação esporádica, tem os parceiros que realmente estão em todos, tem parceiros que entram raramente. A gente comentou sobre o cobre, aqui realmente foi bem quando ele despencou. Tem aqui a média móvel, ele tem uma queda, falando de volatilidade como oportunidade, isso é uma oportunidade que é raro de se ver no mercado e retorna depois, como comentamos no gráfico passado. E aqui o dólar americano contra as principais moedas em 2025, esse é um que é bem legal. Na verdade, acho que também existe uma oportunidade aqui. E a gente comentou muito com o passar dos anos. Em 2026 já tem mais volatilidade, mais coisas diferentes acontecendo, mas realmente foi um ano, eu diria que anormal. Anormal porque o dólar desvaloriza, desvaloriza em frente à maioria das moedas. Ao nosso ver, sendo honesto, creio que vocês concordam com a gente, abrindo uma oportunidade. Então, realmente, o dólar desvalorizando, é o momento de chegar no cliente e falar, ó, esse é o ponto de entrada. 5,42, em comparação ao dólar real, chegou a 5,30, 5,29, então realmente um ponto que quem aproveitou, quem soube surfar nessa onda, foi muito bem. Foi um ano que teve um comentário, na verdade, um comentário, vou ser bem específico. Me recordo de um comentário do meu amigo Alexandre, apresentando o webinar e falando, não, os bancos dizem, o JP Morgan diz, é o ano dos mercados emergentes. E aconteceu, a gente vê aqui o dólar real 11%, dólar peso mexicano 12,8%, então realmente moedas, dólar coroa sueca 16,5%, então realmente a gente vê uma onda de moedas de mercados alternativos, eu diria, se valorizando frente ao dólar. Isso abre um discurso comercial muito forte para vocês. Esse é um slide também apresentado num período. Na verdade, durante o ano a gente falou bastante sobre euro-dólar e realmente atingiu pontos históricos. Chegou a 1,18 ponto algo, e chegou até a passar de 1,19, se não me engano. O Bruno pode até confirmar a informação para mim, se tem essa na ponta da língua. Mas realmente pontos históricos foram alcançados, o dólar se enfraquecendo de uma forma que não é comum de se ver. Tem também um ponto de comentário por trás. Eu não digo que é uma teoria da conspiração, porque parece algo bem fatídico, mas o Trump já comentou sobre querer a desvalorização da moeda americana. Se é o que ele queria, ele conseguiu. A gente viu nesse ano, com muita força, o euro valorizando 13% frente ao dólar, para ser levado como exemplo. Depois de falar de Trump, depois de falar dessa leva de acontecimentos que ele causou, não podemos deixar de falar do outro lado. O Trump é um lado, do outro lado tem a China. Realmente foi o centro das atenções do mercado, mas por razões diferentes das vistas em ciclos anteriores. Inclusive, vou dar um spoiler do ano de 2026. Estão acontecendo algumas boas emoções no que se trata dessa briga aqui também entre Estados Unidos e China, Trump e Xi Jinping. É um assunto para o nosso próximo webinar de resumo de janeiro, mas vou dizer que essa é uma disputa, uma competição que está esquentando cada vez mais. Em 2025, a China realmente permaneceu no centro das atenções no campo geopolítico. Creio que é muito lógico. As tensões com os Estados Unidos seguem como um plano de fundo constante. Aí tem discussões sobre tarifas, restrições tecnológicas.
a gente comenta muito sobre o setor de tecnologia, então, chips NVIDIA sendo proibido. Tem uma coisa, acho que são tantos fatos que a gente até esquece. E, e já esquecemos de DeepSeek. Então, teve uma competidora para o ChatGPT surgindo na China de forma extremamente barata. A gente comentou isso, se não me engano, em fevereiro. Segurança nacional, tem realocação produtiva para outros fatores, para outros países da China, enfim, terras raras, é muita coisa. E ainda assim a China demonstrou uma resiliência, mesmo com todas as tarifas, com competição com a maior potência do mundo, preservando sua relevância como polo industrial e avançando em áreas consideradas estratégicas como semicondutores, inteligência artificial e energia limpa. Aqui tem um belo de um fator, um belo de um exemplo. Então aqui é o gráfico da FTSE China, abaixo, 17,8% positivo no nosso grande 2025, e a Hang Seng, 32,1%. Então, realmente, acho que a palavra perfeita é resiliência. O mercado chinês mostrando que tem muita força e que está aí para ficar. Por mais que seja contra a vontade do senhor Donald Trump, acho que aqui são bons adversários para ele. E aqui tem um slide, esse aqui é bem recente, tá fresco na memória de vocês, mas é um slide do webinar de resumo de outubro, que a gente fez no dia 4 de novembro de 2025, que realmente foi quando se acertou o acordo entre Estados Unidos e China. Então, a China suspende por um ano os controles de exportação, os Estados Unidos reduz a tarifa, que eles, como eu comentei, vincularam China, Canadá e México à produção de fentanil que chegava nos Estados Unidos, e para a China eles diminuem essa tarifa. Agronegócio tinha uma questão da compra de soja, que a China deixou de comprar dos Estados Unidos, isso abalou a relação. Fecharam um acordo para isso, um acordo, se não me engano, de 4 anos, com muita compra, milhões de toneladas por ano. Portos e logísticas. Essa parte foi engraçada, foi curiosa. Um país fechando o porto para o outro, daqui a pouco o outro vinha e fechava. Então, isso acabou que foi pausado. Energia, China negociando compra de petróleo e gás do Alasca e discussões abertas sobre exportações de chip. Acho que aqui muito muito foco realmente nos chips da Nvidia. São um produto americano que a gente sabe que, como a maioria deles, é o top do mundo, é um nível que outras economias ainda não alcançaram. Então realmente tem um acordo no caminho. E aqui, acho que depois de um bom tempo, teria o prazer de convidar o meu amigo Bruno, que vai apresentar essa parte para a gente. Vai lá, Bruno. Maravilha, Marcelo, muito obrigado. E respondendo a pergunta que você falou do euro-dólar, se eu tinha na ponta da língua, trouxe aqui a informação que em 2003 ele teve um ponto muito baixo, e esse ponto de 2003 ele só acabou se repetindo em 2022. Então, teve né, essa discrepância, esse intervalo aí entre 2003 a 2022 para atingir esse valor mais baixo. E em 2025, ele atingiu o valor mais baixo desde 2015, mas não chegou a tão baixo quanto esse aí de 2003 e 2022, respondendo ali o seu questionamento. E Muito, Bruno, muito agora, obrigado. por nada, e agora, antes de entrar índice por índice, vale entender o contexto geral de 2025. Foi um ano que os principais bancos centrais começaram a reduzir os juros, mas de forma cuidadosa. A inflação cedeu, mas não o suficiente para permitir cortes rápidos. Isso acabou trazendo mais previsibilidade para o mercado e também deixou claro que o dinheiro não voltaria a ser mais barato como o passado. Além disso, a gente vê que em 2025 teve um ambiente geopolítico mais tenso, mas sem grandes rupturas. A gente viu conflitos, disputas comerciais continuando no radar, principalmente entre os Estados Unidos e a China. Mas o mercado, no final das contas, parece que criou uma casca e aprendeu a conviver com esse cenário. Também voltou com mais força o debate das tarifas e política industrial, que não tinha faz tempo.
Isso não travou o comércio global, mas aumentou a cautela e favoreceu as empresas e países menos dependentes de cadeias globais complexas. Então, países que dependem menos de importação de produtos, eles acabaram se fortalecendo. E agora, falando dos índices das bolsas em si, né, dos números. Então, a gente vê a S&P nos Estados Unidos finalizou o ano ali subindo 17,5%. A economia desacelerou, mas não entrou em recessão. Os cortes de juros ajudaram a sustentar o mercado e as empresas conseguiram entregar resultados sólidos, né? E foi uma alta mais equilibrada, porque não teve um excesso de otimismo como visto nos outros anos. Foi uma alta que vem mais realmente de resultados sólidos. Agora falando também da Nasdaq um pouco. A Nasdaq que a gente vê ali que subiu 21,8%, ela foi impulsionada principalmente por tecnologia e inteligência artificial. Diferente de 2024, que a alta veio de crescimento real das empresas do que expectativa futura. Então, 2024, quando mencionavam, por exemplo, inteligência artificial, a gente não via nada muito concreto, né? E agora em 2025, elas responderam mais a resultados reais da empresa e não a promessas, diremos assim. Passando agora na Dow Jones, a gente vê que ela teve, das três bolsas, ela que teve a menor alta, de 14,4%, porque ela acaba reunindo empresas mais tradicionais, né? Um setor mais industrial, um setor mais bancário. Então, ela reflete uma economia mais estável, um crescimento moderado, sem grandes surpresas. E aí, passando agora para ali as bolsas europeias, a gente vê a DAX subindo 22,8%. Ela foi o destaque das bolsas alemãs. O mercado começou o ano dela barato, começou 2025 barato. O Banco Central, ela sinalizou corte de juros antes dos Estados Unidos e a economia alemã acabou se beneficiando das exportações. E aí, passando pro Euro 50, né, que é o índice de bolsa da União Europeia, ele acompanhou com uma alta de 17,5%, o que também é muito bacana, que ele acaba englobando ali bancos, energia, indústria, foram os principais motores beneficiados por juros mais baixos, um cenário econômico mais estável. Falando da FTSE, subindo 21,1%. A FTSE ela teve esse bom desempenho. Ela é um índice mais defensivo, diremos assim, com empresas de energia, mineração, setor financeiro, que se saíram bem em um ano de menor incerteza. Falando agora também das bolsas asiáticas, então começando ali por Nikkei, ela subiu 26,1%, bastante coisa. Mesmo com o início da normalização dos juros, o mercado passou a enxergar uma mudança mais estrutural nas empresas japonesas, com melhor gestão, maior foco em rentabilidade, e ela veio surpreendendo. Passando agora para a FTSE China, a alta foi moderada, diremos assim, de 17,8%, semelhante ali à S&P. O mercado ele não apostou em um crescimento forte, mas sim na estabilização da economia, com alguns estímulos mais controlados e maior previsibilidade. E agora a surpresa das bolsas asiáticas é a Hang Seng. A Hang Seng ela subiu incríveis 32,1%, foi o índice que mais subiu em 2025, no caso, e o movimento ele não veio de um crescimento acelerado, mas sim de uma recuperação após um período de pessimismo muito forte. Então, não é que o cenário em Hong Kong acabou melhorando. Diremos que ele foi de horrível para ruim, e isso foi o suficiente para causar essa alta na bolsa. E no final, esse panorama, ele ajuda a gente a entender por que, apesar das bolsas terem fechado 2025 em alta, o caminho ao longo do ano foi bem volátil, principalmente em tecnologia, que a gente vai ver agora. Juros ainda elevados, debates sobre tarifas e tensões geopolíticas fizeram que o mercado ele reagisse de uma forma exagerada, diremos assim, a qualquer notícia, realmente a qualquer notícia. E nenhum ativo acaba representando isso melhor, essa dinâmica, do que a própria Nvidia em si, que ao longo de 2025 alternou entre quedas fortes com
não repercussões, mas recuperações rápidas, mesmo entregando um crescimento real. E a gente vê agora da Nvidia um pouco sobre a DeepSeek, que a gente vai entrar mais a fundo nela também. Marcelo, por favor, pode passar o slide. Em 2025, a Nvidia ela iniciou o ano com um choque mais inicial, diremos assim. Por quê? Foi anunciado, putz, OpenAI vai ter concorrência com DeepSeek, Nvidia vai ter concorrência com DeepSeek, tá chegando a inteligência artificial chinesa no mercado. Então, o início de 2025 acabou levantando algo de tipo, olha, agora a concorrência chinesa está chegando com os dois pés no peito e está avançando mais rápido que a gente esperava. E agora a dependência, diremos assim, de GPUs e chips de alto desempenho, etc., pudesse agora ter uma concorrência diferenciada, e isso acabou chacoalhando muito a Nvidia bem no início de 2025. E aí, bom, passando os meses, etc., a gente acabou vendo que no final das contas não era isso do que a gente esperava, porque o processamento do DeepSeek era mais lento, então você mandava algo lá para ele. Eu mesmo usei bastante, eu quis, né, testar, eu gosto de testar essas coisas. E demorava bastante para me dar uma resposta, geração de imagem não achei muito bacana, é, coisas mais difíceis. Então, se você fosse, sei lá, pesquisar algo sobre algum problema matemático, ou algo uma situação mais complexa, etc., que a resposta não é tão de bate-pronto, eu achei que ele deixava um pouco a desejar no final das contas. E para investidores mais recentes, diremos assim, isso choca as ações, isso faz grandes movimentos, mas para aqueles que estão há mais tempo no mercado, acaba sendo algo. Não é que eu nunca vi antes, eu já vi antes, já sei como vai ser, já dá para dar uma boa leitura. Marcelo, pode passar, por favor. E aí agora a gente passa, putz, esse slide é bem bacana, porque a gente vai passar um ponto aqui bem relevante no final das contas. Agora, o que esse slide mostra, né? Ele mostra o ponto importante aqui não é cada queda isolada, mas sim, no final das contas, o padrão que elas acabam mostrando. 8 das 10 maiores quedas do mercado no período aconteceram na Nvidia. Isso não mostra, preste atenção, isso não mostra uma fragilidade da empresa, mas sim o nível de expectativa e sensibilidade que o mercado passou a ter com a Nvidia em si. A Nvidia ela virou como se fosse um termômetro realmente do mercado para tecnologia, inteligência artificial. Então, qualquer mudança de narrativa, por menor que seja, por mais simples que seja, gera movimentos muito grandes nos preços da Nvidia. Então, agora, olhando aqui os gráficos, a gente vê que essas quedas seguem sempre a mesma lógica. Primeiro, o mercado reage de forma exagerada a uma notícia ou evento. Depois, há uma correção forte no preço. E, na sequência, por fim, a empresa ela volta a subir à medida que os fundamentos dela começam a se confirmar de novo. É um comportamento típico de um ativo muito comprado, com um valuation bem elevado. A empresa hoje, 2026, está valendo em torno de 5,5 tri, e ela tem uma enorme participação de investimentos, de investidores, né, que fazem investimentos de forma institucional. E agora, explicando essas quedas, não, Marcelo, ainda lá, por favor. A gente vê dia 19/4 que ela teve uma queda de cerca de 10%. Essa foi uma das primeiras quedas mais fortes. O mercado ele começou a questionar se o ritmo de crescimento da Nvidia conseguiria se manter no longo prazo. Não foi um problema de resultado, mas um ajuste de expectativa depois de uma alta muito rápida. Aí depois a gente vê dia 24/6 a 24/7, quedas entre 6% e 7%. E no final das contas foram realizações de lucros, ajuste técnicos depois de resultados. Do dia 29/8, do dia 3 de setembro, a gente vê novas correções. Então voltou ali um debate sobre concorrência, chips próprios, grandes empresas de tecnologia, limitações de oferta. A gente vê no dia 7/1 de 2025 uma queda de cerca de 7,7%.
porque justamente a gente entra num contexto de DeepSeek também, no final das contas, vem vindo em janeiro, o mercado revisando expectativas de cortes de juros, que os cortes não iam ser tão rápidos quanto se imaginavam, mas o ponto central é que essas quedas não refletem deterioração do negócio, elas refletem ajustes constantes de expectativa. A Nvidia, ela continua entregando um crescimento e mantendo as margens elevadas, mas qualquer sinal de que o futuro pode ser um pouco menos perfeito do que é o esperado gera reações assim muito fortes. O investidor da Nvidia ele acaba sendo muito emocional. E por isso, quando a gente olha esse slide, ele mostra muito mais sobre o comportamento do mercado do que a fragilidade da empresa. Agora, Marcelo, por favor, pode passar. Falando um pouco agora da corrida da inteligência artificial, existe um otimismo muito grande com inteligência artificial, mas também existe exagero em alguns pontos. A gente vai ver. Pode passar também, por favor. Até líderes do setor, como o próprio Sam Altman, por exemplo, já alertaram que tem um empolgamento excessivo com a inteligência artificial. Ou seja, o debate hoje não é se inteligência artificial é relevante ou não, mas se todo o capital investido nela vai te gerar um retorno na mesma proporção. A gente acaba vendo ali que 95% das empresas que fizeram ali investimentos em inteligência artificial não tiveram o retorno esperado. Então acaba sendo algo que pô, tem uma empolgação muito grande. E quando a gente fala de uma possível bolha, é importante entender uma coisa. Não significa que todas as empresas vão sofrer da mesma forma. É justamente aqui que vai entrar o próximo capítulo. Por quê? Falando agora das Magnificent Seven, o mercado ele começou a separar quem está apenas exposto ao tema da inteligência artificial e quem realmente consegue transformar isso, a receita, margem e vantagem de mercado. E essa é a diferença que aparece claramente quando a gente acaba olhando para as Magnificent Seven. Então, enquanto algumas empresas continuam ali performando bem, outras começaram a sentir mais volatilidade, mesmo estando nessa área. E a corrida de inteligência artificial agora, ela não é mais sobre quem fala da inteligência artificial. Ah, isso daqui, ah, isso dali. Mas sim a empresa que está conseguindo escalar esse movimento, escalar a inteligência artificial dentro do seu negócio de forma eficiente. Então, a partir daqui, a pergunta acaba mudando, né? Ela deixa de ser se existe uma bolha de inteligência artificial e passa a ser quem está melhor posicionado para ganhar essa corrida. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora, olhando empresa por empresa de dentro das Magnificent Seven. Então, depois de falar ali sobre o risco de excesso de otimismo nesse setor de inteligência artificial, a pergunta natural acaba sendo quem está realmente ganhando. E, bom, começando por ela, a Nvidia, que é o centro da corrida, querendo ou não, a Nvidia é o centro da corrida, e ela virou a principal fornecedora de infraestrutura para a inteligência artificial no mundo. Uma parte relevante da receita da Nvidia, ela vem diretamente de AI e data centers, o que explica o crescimento dela exagerado, exagerado não, acelerado no valor de mercado, mesmo com algumas restrições geopolíticas, como o bloqueio temporário de venda de chips para a China, a demanda seguiu muito forte mesmo assim. Tão forte que, como a gente vê aqui no slide, mesmo com essas limitações e restrições, houve relatos que teve até um mercado paralelo de distribuições de chips, mesmo com as proibições. Então, o mercado, a partir desse momento, ficou claro que não existe uma inteligência artificial sem escala, sem NVIDIA. Então, ela se colocou no centro. Então, por isso que mesmo com quedas pontuais, o papel dela continuou sendo tratado como um ativo muito estratégico. E agora entrando na Microsoft. A Microsoft é uma ponte entre a inteligência artificial e o mundo real. A Microsoft ela segue uma estratégia diferente.
mas tem se mostrado extremamente eficiente. Ela não quer só desenvolver a inteligência artificial, ela quer distribuir. A parceria que ela fez com a OpenAI coloca já a empresa na linha de frente, com a IA generativa que eles têm, integrada a produtos que já fazem parte do dia a dia das empresas. E, além disso, a gente vê o foco pesado deles em data centers e infraestrutura, inclusive com algumas parcerias mais estratégicas, que deixou claro que a Microsoft quer ser base operacional da nova economia digital, e o mercado acabou precificando isso como um crescimento consistente, previsível e de longo prazo. E aí, agora passando para a Alphabet, a gente não poderia deixar de falar da Alphabet. A Alphabet tem inteligência artificial como motor do ecossistema dela. No caso dela, a gente pode falar que a IA não é um produto isolado. Ela é um motor que acaba melhorando tudo. Então, ela potencializa tudo que eles fazem. Busca, nuvem, publicidade, produtividade, tudo acaba sendo potencializado. Os investimentos em inteligência artificial aumentaram, apoiado inclusive por incentivos fiscais nos Estados Unidos, e o crescimento do Google Cloud mostrou que essa aposta começa a se traduzir em receita. Isso é interessante. Com o avanço do Gemini e da DeepMind, o mercado voltou a enxergar a Alphabet como um player competitivo na inteligência artificial e não apenas defensivo, como antes eles acreditavam. E passando agora, Marcelo, para a Meta, a gente fala de uma aposta mais agressiva em inteligência artificial. Eles vêm de uma forma um pouco mais arrojada. A Meta talvez tenha sido a mais arrojada nessa corrida. Ela decidiu investir pesado, tanto em infraestrutura quanto em talentos, mesmo sacrificando a margem de lucro deles no curto prazo. O mercado passou a olhar a Meta não só como uma empresa de redes sociais em si, mas como uma plataforma de tecnologia e de AI também. E o crescimento forte no lucro por ação ajudou a Meta a sustentar essa narrativa no final das contas e manteve o investidor engajado, mesmo ela, dentro das empresas de inteligência artificial, ter ido com um risco muito maior. E falando agora da Apple também, a Apple, de todas, ela teve uma estratégia bem peculiar no final das contas, porque eles foram com uma estratégia de muita cautela. A Apple, ela seguiu assim um caminho completamente diferente, enquanto as outras corriam e corriam para mostrar avanço em AI. A Apple foi muito pé no chão. Ela manteve o foco em produtos consolidados, especialmente o iPhone, que, enfim, todo mundo acaba tendo algo da Apple, e deixou claro que ela só vai lançar soluções em AI quando ela estiver totalmente integrada à experiência do usuário. Como eles gostam de muita experiência ao usuário, o plano deles não era lançar algo que fosse, por exemplo, apresentar diversos erros que tornasse a experiência negativa. Então, eles fazem com essa cautela. Então, no curto prazo, ela acabou performando pior que as outras, mas ela também posiciona a Apple como uma alternativa defensiva caso o mercado entre uma fase de saturação de inteligência artificial. E passando agora para a Magnificent Seven e concentração de mercado. Quando a gente olha para esses gráficos, a gente fica claro um ponto importante, né? A gente vê que uma parte enorme do valor da S&P 500, da Nasdaq, está concentrado nessas empresas. Para vocês terem ideia, a Nasdaq, se você somar a composition by weight das sete, das Magnificent Seven, ele dá ali aproximado 50%. O S&P fica em torno ali dos 25, 30%. Então elas têm um peso muito grande. Elas cresceram muito mais rápido que o resto do mercado, que foi puxado pelo boom da AI, enquanto as outras empresas avançaram de forma bem mais lenta. Isso acaba criando oportunidades, também riscos, porque o desempenho do índice passa a depender de poucos nomes. Então agora eles têm bastante peso nisso. E, em resumo, a corrida pela AI não é só tecnologia, não é só sobre tecnologia. Ela acaba envolvendo capital, política monetária, geopolítica, infraestrutura e muita escala.
E acaba sendo exatamente uma combinação de tudo isso que explica por que que alguma dessas empresas dispararam enquanto as outras ficaram para trás. E também porque a Nvidia acabou se tornando o principal símbolo desse movimento. Então, Marcelo, agora passo a palavra para você. Muito bem, Bruno. Muito bem. Temos aqui, acho que é um ponto interessante. Na verdade, antes eu ia fazer um comentário. Eu até pensei em te interromper, mas estava passando. Mas os parceiros que trabalham comigo e aqueles que são frequentes no webinar, creio que notaram que eu estou em um cenário diferente. E tem algo diferente acontecendo também, tem muitos flashes. Isso eu creio que vocês devem estar assistindo e se perguntando o que são esses flashes que estão aparecendo nas nossas caras. Mas temos um fotógrafo tirando parte, tirando foto do pessoal novo da equipe, então realmente não temos muito como parar os flashes. É muita atividade no escritório e não temos como parar. Mas enfim, vou comentar sobre a prata, voltando aqui para a minha palavra. Realmente é assunto que a gente comentou e machuca o coração ver que não, eu mesmo não capitalizei em cima disso, para falar a verdade, de carteira pessoal, porque é o ativo subestimado. Desde abril, a prata vinha mostrando esses sinais de força claros, sustentada por uma combinação rara de fundamentos e técnica. Essa descrição já conta muito da história. E aqui temos um slide do webinar Resumo de Abril, disponibilizado em 6 de maio de 2025, que a gente comentava sobre o déficit da prata. Então, a questão que sempre no mercado funciona é a famosa lei da demanda e oferta. Demanda industrial, um ativo subvalorizado em relação ao ouro, tem um índice que mede a distância da prata e do ouro. E realmente a prata estava em níveis históricos de baixa, realmente muito distante em proporção, escassez estrutural e, logicamente, passou a se beneficiar de todos esses fatores, também se ligando à transição energética, painéis solares, eletrificação, um ambiente macro muito favorável a ativos reais, como o próprio ouro, que a gente sempre comenta, prata, platina, enfim, ativos que são até de proteção. Esse gráfico aqui de maio, a gente mostra 12% de variação e depois acontece algo que é, é de deixar com vergonha quem não tomou uma ação, porque a prata teve uma performance quase duas vezes superior ao do ouro. No final, aquele momento vocês viram, tinha rompido US$ 30 por onça, que era um nível alto. Chegou em 2025, esse rally na verdade continuou, mas em 2025 chegou a casa de 76, 77 ao final do ano. Então realmente 173,8%, uma valorização absurda, mantendo a narrativa de um ativo estruturalmente subestimado dentro de todo esse complexo de metais preciosos, proteção, questão de tecnologia que usa esses metais. E para os investidores atentos, o movimento reforça que a prata não apenas acompanhou o ciclo, mas realmente passou a liderar em momentos-chave do ano. Então, não poderia deixar de ser comentada essa performance da prata. E aqui chegamos nele, um comentário de dentro da empresa para vocês. O ouro é o ativo mais operado na plataforma. E realmente esse ano não é para menos, é uma coisa fora do normal que aconteceu. Percorreu um caminho que é semelhante ao da prata, como temos aqui, mas impulsionado por forças distintas. Então, ainda em março, a gente discutia um ponto que parecia contraintuitivo à época. Apesar de o preço já estar em termos históricos, o ouro seguia barato quando analisado sob a ótica de risco global, política monetária, demanda institucional, diversas coisas que deveriam puxar o preço dele mais para cima. E pouco depois, ele rompeu diversas resistências sucessivamente e ultrapassou pela primeira vez o patamar de US$ 3.000 por onça, marcando novas máximas históricas. Sendo honesto, hoje falar de US$ 3.000 por onça parece ridículo. Diferente da prata,
cujo movimento foi apoiado na demanda industrial, o ouro reagiu sobretudo ao sentimento macro. Então, como a gente viu, conversando de Donald Trump e de China, 2025 foi um ano de incerteza política, conflitos, tensões comerciais, questionamentos sobre a trajetória das grandes economias. Em ambientes como esse, é histórico, o ouro realmente sempre vai cumprir o seu papel, que é proteger capital quando a confiança nos ativos financeiros tradicionais se deteriora. Ainda assim, a alta não foi sustentada só por feeling ou por fluxo especulativo. Na verdade, o principal pilar desse movimento estava no investimento institucional. Então, é um ponto que a gente comentou muito, muito, muito. Os países passaram a aumentar suas reservas, os bancos centrais, realmente todos aceleraram a compra do ouro, já tendo em vista esse movimento que estava prestes a acontecer. E aí o resultado é claro, o ouro deixa de ser só uma proteção, se torna um dos ativos com melhor desempenho no ano, reforçando seu papel em períodos de instabilidade como um ativo de proteção fortíssimo. Aqui temos o gráfico. Engraçado porque no penúltimo dia do ano, ele estava em máximas históricas. No penúltimo dia do ano, ele tem essa queda acentuada, mas para quem está ligado em 2026, ele termina aqui na casa de 4.340 o ano de 2025. Hoje ele já está de volta para casa de 4.600. Então, até dando o meu overview para 2026, não parece um movimento que deve acabar tão cedo. Temos algumas tensões que a gente vai comentar nos próximos webinars, mas tem bastante coisa que deve puxar ele para cima. E aqui temos o slide que a gente apresentou no resumo de março. Então a gente comenta as barreiras quebradas de 2.900, 3.000 e 3.100. Como eu comentei, hoje é algo que parece ridículo. Se o ouro aparece hoje a 3.100, acho que faz sentido todos nós colocarmos todos os nossos capitais, todas as reservas que temos em ouro. Realmente, a gente falou, fique atento a novas máximas históricas e elas não pararam de chegar uma atrás da outra até o ponto que estamos hoje. Outro ponto que eu comentei, as reservas de ouro de países e grandes economias aumentando. E aqui, ponto também importante, o recorde de baixa que tivemos. Realmente um ano volátil como nenhum outro na história. Acho que o título desse webinar poderia ser o ano da volatilidade. Entre o dia 17 do 10 até aqui no 28, ele teve uma queda fora do normal. E esse foi o ouro em 2025. Tivemos essas projeções que a gente apresentou em outubro, na verdade, no resumo de outubro em novembro. O Morgan Stanley tinha uma previsão de $4.400 por onça até 2026. Como vimos no gráfico, se realizou. O JP Morgan fala que até o quarto de 2026 podemos esperar $5.055 por onça. E o Goldman Sachs, até o mesmo quarto, espera $4.900 como preço-alvo. Então, aqui todos nós sabemos, é algo que a gente ouve, a gente vê todos os dias, vale manter um olho bem atento no ouro. Agora, eu sempre comento que o pessoal aqui no escritório diz que eu tenho viés para falar sobre criptomoedas. Realmente é um dos assuntos que eu gosto muito de comentar e também teve um ano e tanto. Então, o ano começou de forma extremamente positiva para o mercado de cripto. Claramente, a eleição do Trump tem um papel importante para isso, porque era um ambiente político favorável para as criptos. O Trump, durante toda a sua campanha, isso a gente comentou em 2024 nos nossos resumos, ele reforçava uma postura mais aberta ao setor cripto, defendendo inovação, menos pressão regulatória, competitividade financeira global impulsionada por criptomoedas. Em fevereiro de 2025 tem a primeira porrada. O Alexandre tem uma frase também que é muito legal, eu já tô com lembranças nele. Ele fala uma frase que acho que o Mike Tyson falou, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Esse foi o primeiro soco na cara que as criptomoedas tomaram. A corretora Bybit sofreu o maior hack da história do mercado cripto. Claramente, quando acontece uma coisa dessas,
abala completamente a confiança dos investidores e também, por ser uma corretora exclusivamente de cripto, gera uma correção relevante nos preços. No entanto, como destacamos na época, está escrito ali, tratava-se de um evento pontual e mais barulho do que uma mudança estrutural, e claramente abriu uma oportunidade clara de entrada. E ao longo do ano, essa leitura se confirmou, diversas criptomoedas atingiram novas máximas históricas e o setor como um todo registrou um recorde de market cap, de capitalização de mercado, refletindo retorno por apetite ao risco, maior adoção institucional também e fluxos consistentes de capital. O Bitcoin termina o seu ano 6,1% abaixo, mas realmente durante o ano a gente vê ele chegou em patamares jamais alcançados históricos. E o que a gente comentou, o Trump, na verdade, tinha toda uma agenda pronta para transformação no mercado de cripto. Lembro que o pessoal ficava animado, não, esse é o momento, agora o Bitcoin vai a 200 mil. Então tinha Genius Act, Clarity Act, Surveillance Act, realmente uma semana que ele organizou, que era Crypto Week. Tem um rapaz que é muito próximo ao Trump, eu não lembro o nome dele exatamente, David, não me lembro o sobrenome, mas é um dos grandes no mercado de cripto e tinha clara, uma clara relação com isso, um claro envolvimento, mas houve esse acontecimento aqui também que realmente foi algo nunca visto. 19 bilhões de dólares em cripto foram liquidados em 12 horas. Eu lembro que nesse dia conversei com os IBs e era uma sexta-feira à noite, contando o meu ponto de vista. Lembro que eu estava no shopping, uma sexta-feira à noite com muita chuva, me preocupava sair do shopping e cair em um alagamento. E quando abri a internet não se falava de outra coisa. Foi quando o Trump fez um post realmente com uma ameaça à China, falando da posição deles, de controle de exportação, falando de comércio internacional como um todo. E isso causou um efeito dominó que é conhecido como liquidation cascade. Então, realmente um efeito dominó. Diversas posições sendo fechadas e o mercado caiu de uma forma que nunca foi vista, pelo menos por mim. Solana cai nesse período 37%, Bitcoin, que é a mais estável, 20%, Ripple 58% e por aí vai. Realmente foi um dia fora do normal. Então, cai de 126 mil dólares para casa de 80 mil dólares, revertendo todos os ganhos que tinha acumulado no ano. Como a gente viu, ele tem um gráfico de início a meio de ano de subida frequente. Depois desse dia, parece que tudo mudou. O pessoal ficou mais cauteloso, eu diria. E aqui chegamos realmente ao ponto mais importante, eu diria. A gente vai abrir uma enquete, como é de nosso costume, para vocês com qual foi o ativo de 2025. A gente tem muitos parceiros aqui que eu vejo aqui na lista de participantes com boas operações no ouro. Tem parceiro que operou ações e ganhou algum bom dinheiro com Oracle, com Nvidia. Eurodólar também é um dos ativos mais operados na plataforma, se eu for abrir outra informação interna. Então, queremos a opinião de vocês nessa enquete. E outro ponto que a gente sempre comenta e comento novamente, nosso chat está aberto para comentários. A enquete está prestes a aparecer na tela de vocês, está na minha. Tem um ponto que eu quero comentar com o nosso time de marketing, eu vou até botar no slide. Eu não consigo votar. Acho isso uma fanfarronice fora do normal. Mas enfim, enquanto vocês vão votando, a gente vai lendo os comentários. Tem algum comentário, Bruno, inclusive? Marcelo, eu tentei votar e aí eu percebi essa fanfarronice. Mas eu posso te dizer, Marcelo, o meu, particularmente, seria o ouro, o meu favorito, e o seu? Acho que a gente não pode dar essa opinião, Bruno. Ou a gente induz os parceiros a votarem também. Acho que a Nvidia, eu ia falar ouro também, mas eu tenho que ir contra você. A gente não pode ter a mesma opinião, ou a gente faz o pessoal criar uma, uma coisa na cabeça deles. Mas a Nvidia movimenta todo o mercado. Hoje é uma coisa.
que se vem um earning negativo da Nvidia, muda toda a Verdade. dinâmica do mercado. O ouro, ele sobe devido à reação que tem até uma base na Nvidia. Então, quando a Nvidia está caindo, enfim, minha opinião, a enquete está aberta, os parceiros vão votando e vamos aos comentários, Bruno. Que primeiramente quero Vamos lá. agradecer a cada um. Danilo me desejou parabéns, muito obrigado, Danilo. Jaqueline, muito obrigado, já que o Caio comentou aqui um termo feio, mas me desejou os parabéns, muito obrigado, Caio. Aranis, muito obrigado, meu bom Aranis. Gabriel Caleiro, meus parabéns, melhor BDM da Accent, que a gente está nesse caminho, que um trabalho bom vem sendo feito. Hit comentou mais que merecido, parabéns, você é o melhor. Muito obrigado, Hit. A Fátima comentou que é só o começo. E o Gabriel Caleiro fez um comentário aqui que é que me atinge também. Em alguns anos passamos os mexicanos com BDMs como você. Tem tem essa competição bem forte, a gente vai chegar lá. Em alguns anos não, Gabriel. Esse foi o único ponto que você errou. Vamos fazer esse ano. Esse ano o escritório do Brasil tem que ser o principal da Accent no mundo. E aí, chegando aos comentários sobre a apresentação, o Danilo comenta: China é o principal adversário por ser a única potência continental e marítima, assim como os Estados Unidos, com um potencial de crescimento absurdo, mas que está passando por baixa inflação. Não à toa, os Estados Unidos voltou com a Groenlândia para manter sua hegemonia e controlar as rotas marítimas para acesso à China e Rússia. Muito bom comentário. Muito bom comentário, Danilo. Eu comentava isso hoje na nossa reunião de manhã, que não só a Groenlândia, mas eu acho que todas as ações do Trump têm um dedinho de tentar parar a China. Então, Venezuela era parceira comercial forte da China, a Colômbia também é. Se for ver, México também é. O México costumava ser o Estados Unidos que falava espanhol e, de repente, é grande parceiro comercial da China. Realmente dá um nervoso no Trump, ataca ele, então tudo tem ligação. América para os americanos ao norte do Trump, fato. O Gabriel Caleiro comentou: isso de ter um insider dentro não é burburinho, é fato. O próprio filho dele embolsou US$ 800 mil no Polymarket com os ataques ao Irã no passado. Vai muito além, Gabriel. Vai muito além. Vai muito além dos 800 mil. Mas realmente eu vi essa notícia. Vi que tinha também uma conta misteriosa que surgiu, colocando ali posições sobre o ataque à Venezuela. Realmente, eu acho que a riqueza hoje, o net worth do filho do Trump, o mais novo, é coisa de US$ 80 milhões ou US$ 100 milhões. Se eu não me engano, ele acabou de se tornar maior de idade. Acabou de fazer 18 anos. Então tem um ponto ali que, enfim, nasceu no lugar certo também, né? Vamos falar a verdade, nascer nessa família é outra coisa. Quer ler os próximos, Bruno? Marcelo, eu estou acompanhando aqui com você também e vamos indo juntos, Marcelo. Continue nessa dinâmica, por favor, Marcelo. Estou lendo junto contigo. Então, vamos lá. O Danilo comentou: o Google creio estar na mesma linha da Microsoft perante a IA, vindo com força em 2025. Também comentava: eu sou Team Gemini. Eu comentava com o pessoal. Na verdade, aqui no escritório, vou passar um insight para vocês sobre a nossa dinâmica aqui do nosso time. Eu sou o único que tem Android. Eu ainda, o pessoal fala que eu vivo no passado, mas devido a isso, eu sou quem acaba tendo acesso mais ao Gemini. Eu acho que como tecnologia, como inteligência artificial, ainda peca um pouco. Ainda não dá para se comparar com as tops, mas o acesso é tão fácil que eu acho que se eles conseguirem investir e transformar em uma inteligência artificial top, eu acho que eu compraria as ações para ser a número um em algum tempo. Eu tenho muita fé nisso. E o Gabriel Caleiro comentou: quando IA começar a desacelerar e o mercado perceber que a realidade de IA não é tão transformadora quanto se projeta, as empresas que estão alavancadas em um all-in em IA vão se ver mal. Empresas que preferem cautela e eficiência, como a Apple, irão aproveitar essa virada de mercado para conquistar market share e protegerão capital. Tem esse ponto. Acho que é um ponto que a gente comentou quando a gente fez a apresentação que o Bruno refez. Realmente tem o pessoal com questão de bolha, essa bolha vai estourar. Realmente, uma coisa que o Bruno comentou também, não existe ainda tanto capital ganho
por essas operações de IA. É mais investimento nesse momento. Então, tem um ponto, o tempo irá dizer. E o Thiago de Souza falou que, pensando em estratégia comercial, destravar receita com clientes, diversificando linhas de receitas dada a volatilidade, ganho de escala. Faz sentido pensar numa carteira de teses macro, 6 a 8 nomes, e ir fazendo trading táticos? Faz total sentido. Dois, se sim, carteira com MSCI Emerging, dólar, ien, prata, petróleo, ouro, Bitcoin. Atende o critério de correlação negativa? E parece uma ótima carteira. Me parece uma ótima carteira. Dólar ien hoje teve um spike. A Takaishi, que é a primeira-ministra recente, inclusive, do Japão, divulgou que vai ter uma dissolvência do, do Congresso. Isso foi muito bom. Prata, petróleo, ouro. É ótimo. Bitcoin vai pelo mesmo caminho. Gabriel Caleiro comentou que colocaria euro-dólar também nessa carteira. Temos alguns parceiros posicionados short em euro-dólar, inclusive. Mas aí é o nosso mercado como é. O Walter Ney, parabéns para todos, em especial meu parceiro Alexandre, obrigado pelo convite. Envio um grande abraço ao nosso bom Alexandre também, que hoje não está presente com a gente apresentando, mas é parte muito importante do nosso time. E o Ricardo, desejando meus parabéns, muito obrigado, Ricardo. Seguimos juntos. E, para finalizar o nosso webinar, creio que com todos os comentários já vistos, saiu o nosso resultado. Enquete de ativo de 2025. Bruno, pouca gente me acompanhou. Você está vendo também? Estou vendo, Marcelo, eu estou vendo. E eu acho que no final das contas a gente pode ter influenciado a resposta, mas dá para ver aqui que teve mais de 80% dos votos para o ouro. E a Nvidia, Marcelo, que você trouxe, infelizmente ela não chegou nem perto disso com os votos. Então, o ouro foi o grande campeão do ativo do ano. Eu acho que você incentivou muito melhor do que eu. Talvez seja isso. Realmente a Nvidia com poucos votos por ali. Bitcoin, pouquíssimos votos. Prata teve seus bons votos ali. Na verdade, foi o ativo mais volátil. Teve uma subida como outros não tiveram. Mas o ouro se prova o rei. O rei do mercado em 2025. E é isso, gente. Acho que antes de terminar, vale novamente agradecer a presença de todos. Agradecer pelo grande ano que tivemos. Na verdade, 2025 foi uma transformação para a gente aqui dentro do escritório. A gente teve a mudança para o escritório novo. Olha, tem o pessoal tirando as fotos, nossa gestora do escritório, o Bruno está bem aqui. Então, realmente foi uma transformação completa para a gente. Realmente, nosso escritório cada vez mais forte. O Gabriel Caleiro comentou sobre alcançar o escritório do México. A gente está cada vez mais perto. Então, é um escritório comercial muito bom, tem ótimas pessoas por lá, a gente tem que reconhecer. Mas realmente no Brasil a gente tem ao meu ver, a gente tem o potencial de ir muito além deles e contamos com todos vocês para isso. Que 2026 certamente é mais um ano que já começou, não podemos estar com, sabe quando você pisa assustado, pisa leve? Então temos que ir com o pé completo, acelerar fundo e certamente vamos ter um grande ano. Os convido também ao dia 27 de janeiro, que é o nosso próximo webinar. Vamos passar uma perspectiva de Forex em 2026, as expectativas dos bancos centrais e um ponto que eu sempre toco também, sempre, na verdade, sempre vejo nomes novos nos nossos webinars. Então eu tenho que falar toda vez. Nos sigam nas redes sociais. A gente tem no Instagram o @Accent Capital, que é nosso conteúdo realmente em inglês, linguagem internacional, e @Accent Capital PT, que é só para conteúdo em português, visando nossa base de parceiros no Brasil. Então, vale muito vocês entrarem e seguirem a gente. E no LinkedIn, Accent Capital. No LinkedIn hoje também, aos que não me têm, me adicionem. Vou fazer uma publicação sobre a promoção. Estou muito feliz, muito grato a cada um que trabalhou comigo por esse ano de 2025. E creio que seja isso, Bruno. Temos mais algo a comentar? Só agradecer aos parceiros pela participação. Esperamos vocês no próximo dia 27 de janeiro. E conto com todos para que a gente consiga fazer esse ano ser um ano muito produtivo, que os clientes tenham boa rentabilidade e que vocês consigam finalmente aquela renda recorrente em dólar que
modéstia à parte, em ano de eleição, tende a subir. Perfeito. Perfeito. Um grande abraço a todos. Novamente, muito obrigado pela participação e nos vemos no dia 27 no nosso próximo webinar. Grande abraço e até Grande mais. abraço.